E aí, engenheiros do YouTube, essa é a escola Shortcut de inglês para engenheiros. Eu sou o engenheiro Pedro Tavares, sou engenheiro civil, professor de inglês e é um grande prazer ter vocês aqui conosco no nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre algumas dicas, eu separei aqui algumas dicas para você, como se eu fosse começar a estudar o inglês da minha área hoje. O que eu faria? Eu separei alguns passos para a gente conversar um pouco sobre que técnicas e que estratégias a gente pode utilizar para otimizar o nosso aprendizado na língua, ok? De antemão já peço que você nos siga nas redes sociais, você pode me encontrar lá no Instagram, @shortcutengineers. Você pode também curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos da engenharia e vamos lá, depois da vinheta a gente tem muito que conversar. Beleza, galera, então vamos lá. Hoje vamos falar sobre qual seria um passo a passo adequado para a gente começar a estudar inglês técnico na nossa área, na engenharia. Primeiro eu preciso dizer para vocês que não existe fórmula mágica. Não existe nem fórmula mágica e muito menos uma fórmula que seja específica e funcione para todo mundo. Mas eu posso garantir que na minha vivência, nas minhas experiências e em todas as formas que eu já estudei e ensinei inglês, eu separei aqui algumas dicas que vão ajudar bastante você a aprender mais em menos tempo. Então vamos lá, o que eu faria caso eu fosse começar a estudar inglês específico para engenheiros hoje? Eu estabeleci aí para vocês 3 passos de como desenvolver melhor o seu aprendizado. E aí, o passo 0, eu vou considerar que você já tem um certo conhecimento no inglês, uma vez que a gente vai estudar inglês técnico, que é como se fosse um segundo nível da experiência no inglês. Eu vou considerar que você já tem minimamente um conhecimento com a língua, que você já está familiarizado com as estruturas gramaticais, com alguns vocabulários e principalmente que você já estudou inglês antes. Mas não tem problema, caso você não tenha estudado inglês nunca, de forma alguma, eu vou fazer um outro vídeo falando como começar a estudar inglês do zero e se preparar para estudar um inglês técnico e específico para engenheiros. De toda forma, caso você esteja começando a estudar inglês agora, então foca um pouco mais na construção dessa sua base, foca um pouco mais em estabelecer os seus conhecimentos nas estruturas gramaticais e vocabulários. E aí depois você coloca em prática essas técnicas que eu vou trazer para vocês. E o passo 1 é fazer uma lista de todos os temas e subtemas da sua área de pesquisa. Digamos que você está finalizando a graduação, você acabou de escolher a área de pesquisa que você vai querer fazer o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, e agora você vai estabelecer uma lista de mais ou menos 20 a 25 temas ou subtemas para desenvolver no seu estudo. Caso você já esteja na sua pós-graduação, no mestrado, fica até mais fácil para você mapear a sua área de estudo, a sua área de pesquisa, os temas e subtemas que concernem com a sua pesquisa. Então, estabelece esses links, faz essa listinha de palavras que a gente vai utilizar nessa nossa primeira etapa. Esse é o primeiro passo. E aí, a gente tendo esse background de palavras que a gente vai utilizar, vai ficar mais fácil para a gente estabelecer qual é o material que a gente vai utilizar para aprender o inglês. Caso você já seja um engenheiro que trabalhe em uma área específica, então a minha sugestão é que você estabeleça situações em que você precisa utilizar o seu inglês e amarrar de forma que você tenha um melhor norte de como aprender o inglês para aquela situação. Então, por exemplo, você pode estabelecer que precisa do inglês em reuniões sobre determinado assunto, ou então em conversas com fornecedores de determinado material. E assim você vai ter uma listinha de situações que você precisa aprimorar o seu inglês para aquele momento específico. Ok, o segundo passo tem a ver com o nosso material de estudo. Então, nesse momento a gente vai montar um cronograma de estudo baseado nesses temas e subtemas que a gente já selecionou. Então, o segundo tema é montar o seu roteiro de estudos, incluindo resumos de trabalhos já publicados, incluindo coleta de palavras-chave. Como a gente vai fazer essa coleta de palavras-chave? A gente vai entrar especificamente no Google Acadêmico e podemos pesquisá-las em português mesmo.
quando a gente achar os artigos que falam sobre esse determinado assunto, a gente vai encontrar tanto os resumos quanto os vocábulos das palavras-chave relacionados à tradução do inglês. Então a gente vai conseguir, ao mesmo tempo, encontrar resumos, que já são materiais prontos para que a gente desenvolva o nosso vocabulário naquele assunto, quanto a gente vai conseguir achar outros trabalhos em outros países, outras publicações, e que vão facilitar bastante o nosso conhecimento. Então a gente vai estar aprendendo sobre engenharia, fazendo a leitura dos artigos e dos materiais científicos, mas principalmente vamos estar exercitando o nosso inglês naquela nossa área de pesquisa. O terceiro passo, a gente vai utilizar inclusive essa técnica para estudar sobre diversas coisas. Então vocês vão ver que vai ser uma ferramenta que vai lhe ajudar tanto para aprender inglês específico para engenharia, quanto para aprender sobre qualquer assunto. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar essa ferramenta que estamos utilizando nesse momento, o YouTube. E no YouTube nós vamos pegar os nossos temas pré-selecionados e fazer uma pesquisa de alguns vídeos falando sobre aqueles temas. Vamos dar preferência inicialmente a vídeos curtos, entre 4 e 6 minutos, porque faz com que a gente consiga ter um aproveitamento maior, tanto do vocabulário, quanto das estruturas gramaticais e quanto do speaking, né, da pronúncia das palavras específicas, e a gente consiga dissecar aquele vídeo, as informações nele, em menos tempo. Abri o YouTube, selecionei as minhas palavras-chave, vi lá os temas e os vídeos que eu vou assistir. Depois de fazer isso, eu estabeleci uma sequência, que é uma sequência estratégica. Gente, nesse ponto a gente precisa pensar que, enquanto a gente está assistindo vídeos no YouTube, embora a gente tenha o costume de assistir como entretenimento, nesse momento a gente vai estar utilizando o YouTube como uma ferramenta de estudo. Então, para assistir um vídeo enquanto ferramenta de estudo, a gente vai seguir essa sequência que vai nos ajudar a desenvolver várias habilidades relacionadas àquele tema. Então vamos lá. A primeira vez que você vai assistir o vídeo, você vai assistir o vídeo sem legendas e vai assistir o vídeo sem pausar. Então você escolhe o vídeo que está falando sobre aquele tema e assiste. E nesse momento você vai tentar captar a maior quantidade de informações possível. Então assiste a primeira vez sem legenda e sem parar. Ok, feito isso, vencemos a nossa primeira etapa. Não tem problema se você perceber que não entendeu nada, ou entendeu muito pouco, escutou as palavras que você já conhece, escutou as palavras-chave, mas não conseguiu compreender a ideia geral do vídeo. Não tem problema. Essa primeira vez que a gente vai assistir vai garantir que o nosso cérebro se acostume com aquela informação que a gente vai consumir, ok? Beleza. Agora o nosso segundo passo, a nossa segunda vez que a gente vai assistir o vídeo de novo, completo, só que dessa vez com legendas em inglês. E dessa vez a gente já vai assistir com o benefício de poder pausar. Só que para que a gente vai pausar esse vídeo? Você vai ter lá junto com você um papel e uma caneta e você vai anotar todas as palavras que você acredita que são importantes e que estão relacionadas com o tema, sejam elas estruturas gramaticais, algum verbo específico que você acredite que seja utilizado para falar sobre o seu tema, ou até mesmo o vocabulário específico, os termos técnicos. Então você vai anotar todos eles, anota numa coluna mesmo. E aí nesse ponto, gente, como eu falei para vocês, a gente está estudando, então você precisa ser muito minucioso nesse momento. Faz a anotação dos termos que você está lendo e que você está ouvindo, e já deixa uma listinha dos termos que você considerou como sendo os mais importantes. Na terceira vez que a gente vai assistir o nosso vídeo, a gente já vai fazer o seguinte: vamos colocar o vídeo do início, só que dessa vez com as legendas em português. E aí, esse vai ser o momento para a gente fazer uma tradução sem necessariamente ser uma tradução. Porque a gente vai tentar identificar pelo contexto que a gente vai vendo nas legendas, identificar aqueles termos que a gente separou. Então, se você fez uma lista de 15 termos, por exemplo, nesse vídeo, nesse momento você vai anotar lá do lado delas 15 traduções. Se você puder tentar explicar esses termos sem necessariamente traduzi-los especificamente, até porque talvez a legenda já faça isso por você, então você vai anotando ali os termos que você angariou daquele vídeo. A partir de então, você vai ter uma listinha de palavras que você pode estudar,
Depois que o vídeo acabar, você pode fazer uma revisão, colocar nos seus flashcards para aprender melhor e sempre acrescentar ao seu banco de palavras sobre o seu tema. E por último, que eu confesso ser a minha etapa preferida desse processo de aprendizado com vídeos do YouTube, a gente vai fazer o shadowing. O que seria o shadowing? Shadowing é uma técnica de repetição de pronúncia. A gente vai utilizar essa técnica para a gente treinar principalmente a pronúncia das palavras-chave, das palavras que estão mais relacionadas com a nossa pesquisa, o que a gente está querendo aprender. Então, o que você vai fazer? Eu vou falar uma ferramenta para vocês que vai revolucionar a sua forma de consumir conteúdo no YouTube. Existe uma extensão, na verdade é um site que você pode transformar em uma extensão para o Google Chrome, que é o YouTube Scribe, YT Scribe. Como é que ele funciona? Você copia o link do vídeo que você está assistindo, coloca lá nesse site e ele lhe dá toda a transcrição do vídeo. Exatamente, você vai ter lá todo o texto que o orador acabou de falar. Então, no momento que você for fazer as técnicas de shadowing, você vai justamente precisar desse texto. E aí você vai escutar o áudio acompanhando a leitura. Esse quarto passo aqui dessa etapa, a gente vai dividir em duas partes. Primeiro você vai assistir o vídeo mais uma vez, agora acompanhando a leitura ininterrupta na transcrição que você tem. E depois da segunda vez, no caso, já seria a quinta vez que você está assistindo, mas a segunda vez na quarta etapa, você vai assistir o vídeo e ler o textinho que está lá na sua transcrição. Então você vai tentar repetir, imitar tudo que o orador está falando. Isso vai acostumar o seu cérebro com aqueles termos, com aquela fluência, vai lhe ajudar a acompanhar aquela cadência de como está sendo dito e vai inclusive melhorar as suas habilidades de speech, né? Vai melhorar as suas habilidades de fazer um discurso, ok? Então, esses aí são os 4 passos principais para a gente estabelecer uma rotina de estudo utilizando o YouTube como ferramenta. Beleza, gente? Então a gente já viu aí 3 passos que vão turbinar a sua rotina de estudos no que diz respeito ao inglês específico para engenheiros. E aí eu vou deixar um passo extra, um passo bônus. E nesse passo aqui, se você der sorte, você vai ter frutos muito positivos. Beleza, então nesse passo você vai abrir o Google Acadêmico mais uma vez, estabelece a sua área de pesquisa, os subtemas, as palavras-chave. Depois de tudo isso estabelecido, você vai fazer uma listinha com os e-mails e com o nome de todos os pesquisadores que estão escrevendo sobre o seu tema. E aí você vai escrever um e-mail falando para eles sobre o seu interesse sobre o tema, falando sobre as suas propostas de pesquisa e pedir para eles lhe mandarem materiais que seriam interessantes para você desenvolver a sua pesquisa. Olha só, nesse passo, tanto você vai ter muito mais referência para fazer o seu trabalho, seu artigo, seja o que for, quanto você vai estar abrindo portas e janelas aí para várias partes do mundo. E isso tanto vai lhe estimular a aprender um pouco mais do inglês, a aprender mais como se comunicar e como estabelecer uma conversa na sua área de pesquisa, quanto vai também lhe dar possibilidades de praticar muito mais o seu inglês, uma vez que você vai ficar se correspondendo com essas pessoas de diversas partes do mundo. Então essas são as nossas dicas de hoje aqui do vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você coloque elas em prática. Inclusive, se você colocar em prática, ver que deu resultado, volta aqui nesse vídeo e conta para mim nos comentários. Me fala se você já utiliza alguma dessas práticas nas suas rotinas de estudo, falem para mim aí nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês. E, com certeza, mandem esse vídeo para os seus amigos que também estão precisando aprender inglês. Sejam eles engenheiros ou acadêmicos de engenharia, eu tenho certeza que essas ferramentas, essas dicas vão ajudar bastante o seu desenvolvimento na nossa língua. Beleza, gente? Então, até o próximo vídeo.